meu bem. Imagina, que é isso. Estou muito feliz aqui, viu, Ivani? Obrigado aí do convite que vocês do IC Toledo fizeram a mim para participar dessa live, para a gente falar um pouquinho dessa relação magistratura, advocacia, né? Que estão aí interligadas, ligadas diretamente de uma certa forma. E a gente tem muito assunto interessante, muita coisa legal para falar aqui e falar também lá do curso de IC Toledo, que vai começar aí no dia 14 de março, né? E a gente tem que falar bastante também desse curso. Pois é, embora esse curso ele seja direcionado para concurso público da magistratura e do Ministério Público, existe uma simbiose aí, interesse da advocacia, na medida que quem participa das bancas também nós temos a representatividade da advocacia, né? Sim, a advocacia está ali, né? Exatamente. E nós, dependendo de quem for indicado para a banca, há necessidade de fazer um estudo do perfil do membro da banca, dos livros, dos temas que essa pessoa, né, eventualmente, esse jurista tem para oferecer. Então, nós temos assim várias questões imbricando a advocacia, né? E dentre uma das questões que a magistratura também deve verificar é a ética profissional, o relacionamento, né, magistratura e advocacia, que pode ser fruto de pauta também de concurso público, não é verdade? Tem. Porque agora, eu não sei, né, o novo Código de Processo Civil, ele traz o dever de lealdade, de cooperação, né, de participação, o dever de influência que a advocacia tem de influenciar o magistrado nos seus julgamentos. Então, existe um capítulo do negócio jurídico, né? Sim. Que é possível negociar prazos e tudo mais. Então, existe uma performance muito maior de cooperação da advocacia na magistratura e vice-versa do que no código anterior. E esses temas envolvem mesmo, né, a advocacia. Eu acho que tem todo o propósito aí falar uma live e uma aula, né, sobre isso também. Muito bom, não, muito legal as suas colocações, muito importantes aqui. E uma coisa que também vale a gente falar, né, Ivani, que esse curso, eu encontrei uns colegas essa semana e me perguntaram do curso de IC Toledo, e eles falaram, não, eu não tenho interesse, né, na magistratura, mas esse curso ele é direcionado só para a magistratura? Eu falei, não, é direcionado, é um curso preparatório para a magistratura, Ministério Público do Trabalho, mas ele também é um curso que você pode fazer uma atualização, porque o conteúdo dele é riquíssimo, né, Ivani? Então, eu acho que para o advogado, esse curso ele é muito válido, né? Eu acho que o que você pode dizer a respeito disso também? Pois é, embora o nosso curso tenha como pauta o edital e os temas, né, que caem para a magistratura, na prática nós estaremos aí direcionando o conteúdo para as atualizações, para a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, porque eu não sei se você viu que agora tem o tema previdenciário, né? Tem. E tem uma questão muito interessante, doutor Afonso, que é tudo sobre direito digital, provas digitais, aplicação do LGPD no processo. Então, essas matérias, elas são riquíssimas, que, embora direcionadas para a magistratura, muito interessa a advocacia. Então, é um curso de atualização, inclusive. Não, E então, se é por isso que eu algum estou vendo muito advogado tiver advogado interesse em interessado. participar, né, nós poderemos dar a carga horária, porque às vezes a pessoa quer lá um certificado com carga horária. Então, eu acho interessante, mesmo quem não tem interesse, né, de ser magistrado, de se atualizar e de verificar aí, porque nós temos um corpo docente muito bom, né? O doutor Maurício Chiavi, que acabou de escrever um livro sobre direito do trabalho, acabou de escrever um livro sobre processo do trabalho. Nós temos a doutora Erotilde Minharro, que é DPO do tribunal e que está estudando demais e sendo capacitada na área do direito digital, aplicado ao processo. Nós temos a doutora Selma Carlotto, que hoje ela tem uma certificação internacional de DPO e ela está no top de todos os cursos de direito digital.
de inteligência artificial. Inclusive, para quem não sabe, a doutora Selma agora está fazendo engenharia, né? Um curso de engenharia na área do direito digital. Ela está Nossa, fazendo um curso para criar o software aplicativo e para entender o que é um algoritmo, para entender o que é um software aplicativo. E também as perícias nessa área, ela vai dominar como fazer uma perícia, por exemplo, num software aplicativo ou num algoritmo, né? Para saber, por exemplo, numa plataforma digital, se você tem lá como que o algoritmo a subordinação jurídica do trabalhador ao algoritmo e quem é que alimenta esse algoritmo desta forma. E, certo. às vezes, a alimentação do algoritmo é que causa discriminação e que causa uma série de danos às pessoas. Então, são questões candentes e muito novas que nós vamos trazer para dentro desse curso. E nós temos aí várias pessoas. O doutor Hortêncio, ele foi... ele trabalhou no TST há muito tempo e ele fazia juízos de admissibilidade recursal e tudo mais, então ele tem muito a nos oferecer na prática recursal nos tribunais e tudo mais. Então, não é somente um curso para concurso público, né? Mas é um curso de atualização mesmo. De atualização. E o conteúdo programático, pelo que eu estava vendo, até para vamos dizer assim, concurso público de auditor fiscal, também ele até acaba dando certo, né? Porque tem matérias correlatas, né? Exatamente. Nós temos aulas de direito administrativo, direito constitucional, direito previdenciário, direito internacional, que pode acabar servindo para outras áreas, né? Nós Sim. temos um capítulo lá de direito empresarial, né? E nós temos um capítulo que vai falar de compliance e entender o compliance tributário. Então, é um curso bem diversificado, é um curso atualizado e que ele não serve só para a magistratura. Ele é direcionado, sim, à magistratura, porque na segunda fase, por exemplo, que vai ter o curso de sentença, de parecer, né, que o Ministério Público faz parecer, o juiz faz sentença, aí tudo bem, nós vamos focar mais para o juiz mesmo. Mas na primeira fase, que é o estudo geral para que a pessoa consiga fazer a múltipla escolha, ele serve para qualquer propósito, né? Sim. E nós temos muitos concursos públicos, por exemplo, para procurador de Estado, procurador de município, para advogados de autarquia, as fundações. Então, o capítulo, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, ele tem aí, ele serve a esse propósito, né? E as matérias são... Nós temos hoje uma transversalidade do direito, né? Nós não podemos focar só numa área do direito estanque. O direito é transversal. Quando nós falamos de direito de trabalho, se não entender direito administrativo, constitucional, tributário, previdenciário, nós não conseguimos advogar. Sim. É bem isso que você está falando. Mas, enfim, eu acho que assim, o curso, ele me dá até vontade de fazer. Estou até pensando aqui que as inscrições estão abertas, estou quase a fazer a inscrição aqui dessa atualização, que eu acho super importante. Então, assim, o time é Selma Carlotto, Adriana Calvo, Lucas Reis, a Erotilde Miar, a Isa Tavares, a Patrícia Terezinha Toledo, o Hortêncio, o Maurício Chiave, ou seja, é um corpo docente assim top, né? Então tá muito legal. O Josley, né? Nós esquecemos do Josley. O Josley também com a gente. Isso, muito Josley, legal. o Josley também. Curso maravilhoso. Nós temos algum... Olha que coisa interessante, né? A juíza Elisa, o juiz, né, Josley, no passado eles foram nossos alunos do antigo FGT. E hoje, veja, hoje eles entram aqui no corpo docente, né, ao lado de quem foi o professor na época. Então, veja que maravilha, né? Você que está aí hoje é um advogado, quer ser juiz e no futuro faça parte também do IC Toledo como professor, né, como didata do curso. Então, é muito legal. E é uma família, né? Nós somos uma família, todo mundo se dá muito bem, é um corpo docente maravilhoso. E mais, doutor Afonso, nós estamos até sorteando, nós vamos fazer um café, né, um café jurídico. Fizemos um sorteio e vamos fazer vários cafés jurídico presencial,
com alunos que queiram conhecer os professores, trocar ideias, discutir, né, questões jurídicas. E nós estamos sorteando os livros. A Selma Carlotto tem vários livros de direito digital. Eu também escrevi sobre LGPD, também tem um livro sobre seguro garantia judicial. Nós estamos sorteando livros para as pessoas. O Mauro Schiavi vai ceder parte dos livros novos que ele também editou. Então, é uma festa, né? Nós vamos... Sensacional. Vai ser sensacional. E nós vamos formar uma família mesmo, né? Um time, uma família de professores e alunos com congraçamento. Esse é o espírito do IC Toledo. Muito legal, Ivani. É gostoso te ouvir falar assim e ver essa realidade. E o caso que você acabou de contar, né, da Elisa, do Josley, que um dia sonharam com a magistratura, né? Então vamos começar aqui falando um pouquinho de sonho, né? Porque hoje a gente tem muitos colegas advogados aí que sonham com a magistratura. Claro. E para muitos a magistratura é algo distante, é algo difícil, é algo impossível de acontecer. A gente escuta muito isso. Ah, ninguém consegue, passa, pô, enfim. E a realidade não é essa. Porque quando você tem o objetivo, quando você tem aquela meta colocada ali, vou passar, vou me dedicar, você chega lá. Como é que é essa questão de sonho? Para você, Ivani, por exemplo, eu confesso para você que eu nunca pensei em ser magistrado. É algo que não está na minha vocação, é algo que eu talvez não faça sentido para mim. Mas eu já tenho inúmeros colegas advogados que têm esse desejo, né? E claro. Que estão buscando isso, estão estudando, estão correndo atrás disso. Para vocês foi diferente? Como que foi? Eu não me lembro exatamente. Você primeiro era do Ministério Público. Não, na verdade, eu tenho uma história, né? Eu comecei a estudar, Afonso, com 34 anos. Eu me formei com 39 anos. Eu primeiro escolhi, né, ser mulher mãe e dona de casa. E depois eu fui estudar, porque eu não tinha condições, né? Eu tinha que trabalhar e tudo mais. Que legal. Então, eu me formei com quase 40 anos. Eu me formei com 39 anos. Ah, então você tem pouquíssimos anos de formada. 3, 4, 5 anos. Não tenho, porque nós já estamos em 2022, né? Eu me formei e naquela época só podia prestar concurso público até 40 anos. E eu me formei em 88. Eu corri para prestar concurso público, entendeu? E eu prestei concurso público para Prefeitura Municipal de São Bernardo e depois para a Câmara Municipal de São Bernardo, para a Prefeitura de Santo André e para Procurador do Estado. Então, eu prestei 4 concursos públicos e eu passei nos 4. E aí eu fiquei no dilema qual escolher. Como eu era mãe e não podia me ausentar muito longe, eu escolhi mais perto de casa, que foi a Prefeitura de Santo André. E eu trabalhei aqui na Prefeitura como procuradora municipal e fui fazer cursinho para concurso público. Na época, né, nós tínhamos o Damásio, era o único que tinha um curso chamado Mirabete. E tinha um curso de um juiz aposentado chamado Cláudio. E tinha o Robortella. Eu fiz primeiramente com o Mirabete porque eu prestei concurso público para juiz estadual. E aí eu passei, eu cheguei até a sentença. Tá. Mas na prefeitura onde eu trabalhava, me colocaram para cuidar de direito sindical, direito do trabalho. E aí eu comecei a gostar, né, do direito sindical, direito do trabalho. E eu falei, não, eu vou mudar, eu vou estudar o Robortella. E fui estudar no Robortella. Aí eu passei na magistratura em Campinas, em primeiro lugar. E na mesma ocasião, eu estava fazendo MP. E eu falei assim, olha, eu estou aqui na magistratura faz 3 meses, chegou o mês de dezembro, o oral do MP era dia 20 de dezembro, já é recesso. Eu falei, eu vou lá em Brasília fazer o oral do MP para ver o que acontece. Mas eu já estava na magistratura há 3 meses. Aí chegou lá, eu passei e a posse era no dia seguinte. E para tomar posse, eu tinha que pedir exoneração da magistratura, porque não podia acumular a magistratura, né? Eu pedi exoneração por fax e fiquei no Ministério Público. E aí eu fiquei no Ministério Público 13 anos. E depois eu voltei para a magistratura pelo 5º Constitucional. Então, eu ocupo hoje um cargo, né, no tribunal pelo 5º Constitucional.
E ainda eu prestei depois concurso público para a faculdade, né? E também passei no concurso público na faculdade, de modo que eu tenho 5, 6, 7, 8 concursos públicos, né? Que eu fui aprovada. Então a gente está falando com alguém que entende de concurso público. Se tem alguém que E eu entende criei aí. métodos de estudo, eu criei métodos de resumo, né? Resumo de matérias, e eu criei métodos de estudo para mim, para poder vencer essas etapas de concurso público, né? Lógico. E a Elisa Tavares também, se eu não me engano, a Elisa passou em 6 concursos públicos e ela Sim. desenvolveu métodos próprios de estudo. E essa experiência que nós queremos passar, né? A Patrícia Terezinha formou mais de 1.000 juízes no BFGT, porque nós passamos essa experiência para as pessoas. Então, a primeira grande sacada, doutor Afonso, é o seguinte: a palavra impossível deve ser abolida do seu dicionário. Ponto. Show. É isso. Essa é a primeira palavra. A segunda técnica eu chamo da técnica dos 3D, né? E o B, então é DDDB, né? Brincando aqui com os alunos. Primeiro é o desejo. Se você não tem o desejo de ser magistrado, as coisas não acontecem. As coisas primeiro acontecem no cosmo para depois acontecer na realidade. Então, desejo de ser magistrado. Depois, a dedicação. Todo dia tirar uma quantidade de horas para estudar. E a disciplina. Como eu vou estudar? Primeiro eu vou estudar constitucional, depois administrativo. De que forma eu vou estudar? Como vou me organizar? E a quarta, que é o B, eu brinco que eu digo que é bunda na cadeira, né? Não adianta estudar sentado no sofá e ir escorregando e daqui a pouco tá dormindo, e nem estudar sentado na cama, não é isso? Não funciona. E estudar com o rádio ligado, ou estudar com muita gente conversando no entorno, porque você tem que ter concentração. Então, é melhor estudar 1 hora bem estudado do que 3 horas mal estudado, entendeu? Sim. E existe uma técnica de memorização também daquilo que nós estamos estudando, do objeto de estudo, porque quando nós fazemos uma leitura, isso entra no HD externo. E depois, quando repassa a leitura e faz o resumo, vai para o HD interno. E fica na memória. E quando você está lá na prova escrevendo, você puxa para o HD interno e faz o download e vem. Entendeu? Então, o lance é fazer uma primeira leitura, fazer um resuminho daquela leitura do jeito que você apreendeu e fazer uma sinopse ou um cronograma, né, visual, uma síntese, e você só grava aquele quadro sinótico. Agora, gravou o quadro sinótico, então você consegue que é a técnica do geral para o particular e do particular para o geral, que é a técnica do método dedutivo e indutivo. Uau, não, o que você está falando aqui deve estar todo mundo doido, só anotando aqui, porque de fato é algo que a gente não escuta muito por aí, não. E eu acho que esse corpo docente aqui com você, a Elisa, com esse histórico de concursos aí, eu acho que isso é um diferencial muito grande aí de ser Toledo. Ivani, vamos falar um pouquinho da relação da magistratura com a advocacia, né? Eu acho que os meus seguidores aqui, a gente tem muito advogado. E a gente vem falando muito isso, né, do magistrado que tem uma vivência na advocacia, o magistrado que passou pela advocacia. A importância disso para você, você que teve essa história, você que vivenciou tantas coisas antes de chegar, né? O que você me diz com relação a isso? Eu, particularmente, entendo que a experiência do advogado ela é muito válida para o magistrado. Olha, o relacionamento magistrado, advocacia, advocacia, magistrado, tem que ser um relacionamento cordial. E esse relacionamento cordial ele está proporcionalmente conectado com a experiência que o juiz teve já como advogado. Perfeito. Falou tudo. Quando o juiz não tem experiência de ser advogado um dia, porque para prestar concurso público basta prática jurídica, e prática jurídica não significa ser advogado, não é isso?
Nós temos reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que uma bibliotecária que trabalha dentro de uma biblioteca jurídica exerce prática jurídica. E não tem. É Então, complicado. o fato da pessoa vivenciar a experiência de ser advogado, as agruras que você encontra no balcão de um fórum, ou de um PJE, ou de despachar com um juiz, ou de resolver uma liminar, né? Aquela experiência serve para o magistrado, agora na condição de magistrado, entender o que o advogado passa e ser solícito com o advogado, né? Eu, às vezes, escuto advogados dizendo, não, mas o juiz não me recebe, o juiz não recebe para despachar. Eu digo assim, eu recebo todo mundo, eu não vejo por que não receber, né? Porque nós somos os órgãos essenciais da justiça, né? O primeiro é o juiz e depois os órgãos essenciais da justiça é a magistratura e o Ministério Público. São os agentes provocadores da jurisdição. Então, o nosso relacionamento tem que ser de cordialidade. E mais, o advogado está ali profissionalmente defendendo uma causa e defendendo um direito, né? Então, nós temos que levar isso em consideração. O fato de alguém ser advogado e depois vir a ser juiz, eu acho que ajuda muito nessa urbanidade de tratamento, né, que tanto o código de ética do advogado trata, quanto a Loman trata, né, do código de ética do juiz, e a urbanidade que nós temos que ter com todos os auxiliares da justiça e todas as funções essenciais da justiça. Então, eu entendo... E aí vem a questão de respeito, né, Ivani? Eu acho que é a questão do respeito entre as partes. O advogado tem as suas prerrogativas, a magistratura tem as prerrogativas, ou Claro. seja, né? E entender um se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, né, Ivani? Eu acho que hoje o grande problema do mundo é a falta de empatia. Eu digo que se tivesse empatia, se resolviam grandes problemas, a maioria dos problemas seriam resolvidos. Pois é, você sabe, eu estive agora esse mês, eu fui para Coimbra, fui dar uma aula lá no Núcleo de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra. E lá nós temos um jurista constitucionalista maravilhoso, que é o doutor Joaquim José Gomes Canotilho, né? E ele falava Maravilhoso. do princípio da solidariedade e da fraternidade, que é um princípio, inclusive, constitucional, que está no preâmbulo. E ele agora está mudando de orientação, dizendo que nós devemos primar na área do direito pelo princípio da compaixão, que é mais do que solidariedade e é mais do que fraternidade. Porque o princípio da compaixão é se colocar no lugar do outro. Perfeito, Na perfeito. fraternidade você não se coloca no lugar do outro e na solidariedade também não. Mas no princípio da compaixão, o termo técnico do princípio da compaixão é se colocar no lugar do outro, né? E dizer, olha, eu te vejo. Então, é justamente isso que o doutor Afonso está tratando, né? A empatia e a cordialidade que deve ter em todos, né? Os auxiliares da justiça, advogado e ministério. Todo. Esse relacionamento também diz respeito aos peritos, diz respeito a oficiais de justiça, diz respeito a todas as pessoas que participam, né, do processo. Agora, Ivani, sabe uma coisa que eu percebo muitas vezes? Quando há essa ausência de respeito, quando a gente tem um magistrado que não recebe o advogado, quando a gente tem um advogado que destrata um servidor, ou destrata até mesmo um magistrado, eu acho que isso, de uma forma ou de outra, está totalmente ligado à vocação. Que muitas pessoas acabam não tendo a vocação daquela área que ele escolheu, enfim, e fez somente pela garantia, fez porque ganha mais, porque ganha menos, e não porque tem a vocação de servir ao público, de estar ali, como advogado tem de defender. Você acha que faz sentido a questão de vocação? A minha visão sobre isso. Olha, Afonso, eu imaginei que eu seria vocacionada a ser juíza, né? Eu gostava mesmo era de matemática, química e física, né? Quando eu estudei no ginásio, né, eu gostava de matemática e física, mas eu não concluí o ginásio, entendeu? Mas eu gostava de matemática e física.
Quando eu fui estudar na faculdade, eu fiz supletivo ginasial e supletivo colegial. Eu não tinha concluído. Eu só tinha o primário, como se diz, né? Porque eu morava no interior, eu vim para São Paulo trabalhar, aquelas coisas todas. Mas eu sempre gostei de matemática, física, química, biologia, né? Eu cheguei até a fazer um curso de enfermagem, que naquele tempo nem era profissionalizante, né? De 1 ano, só para trabalhar. E eu trabalhei como enfermeira um tempo. E eu sempre gostei de biologia. E eu não sei por que cargas d'água de uma hora para outra, eu cismei de fazer o supletivo, concluir, né, o ginásio que eu não tinha terminado, concluir o colegial que eu não tinha e fui fazer o direito, com quase 40 anos de idade, né? E aí me caí aqui no direito do trabalho de paraquedas, né? Eu assisti aulas na faculdade, eu me apaixonei pela área do direito do trabalho por conta de uma procuradora do trabalho que dava aula lá, né? O nome dela é Silvia, não sei se você lembra dela. Ela era procuradora do trabalho e eu falei, nossa, é isso que eu quero ser procuradora do trabalho. E depois, eu vou confessar para você uma coisa interessante, né? O advogado, ele pede. Então, eu, como advogada, eu pedia para o juiz, e ele não me dava. Eu vou ser do Ministério Público, né? Porque aí eu acho que eu tenho mais serventia para a sociedade. E aí eu mudei o verbo, né? E eu, então, opinava. Então, eu opino. Então, primeiro eu peço, depois eu opino. E aí, como o Ministério Público eu opinava e também nada acontecia, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, porque assim eu digo, eu decido. Então, o verbo fez muita diferença na minha vida, sabe? Entre pedir, opinar e decidir. Entendi. Ivani, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já sou teu fã há muito tempo, mas essa live aqui está sendo reveladora, viu? As coisas que você está contando para a gente aqui, eu estou vendo os comentários aqui, as pessoas estão encantadas aí com a tua história. Eu não sabia dessa história de supletivo, por todos esses passos. Eu não sabia que você foi exonerada do cargo na magistratura e depois volta pelo quinto constitucional. Do quinto eu sabia, mas não sabia o passado. Sim. Sensacional. Agora, você é uma pessoa multipotencial, né? E eu acho que não só a Ivani é multipotencial, porque você nasceu, vamos dizer, quando você começou ali, você nunca se imaginou no cargo que você hoje ocupa, né? Não. Eu vou contar um segredo para você, tá? Meu Deus, mais um. Coaching, você que acredita em universo e acredita que tudo pode, que tudo é possível. Eu entrei como procuradora do município de Santo André em 88 e foi permitida a sindicalização do servidor público. Aí eu entrei e criaram um sindicato do servidor público aqui. E eles falaram assim, olha, você que vai tomar conta dessa história aí do sindicalismo do servidor público. E o sindicato entrou com dissídio coletivo contra o município. Né? Logo em 89, quando eu entrei no município, já tinha um dissídio coletivo lá. E eu fui defender o município aí no tribunal. Aí, quando eu cheguei na porta do tribunal e olhei para cima e vi aquele prédio de mármore na Avenida, né, da Consolação, vim para aquele prédio e pensei assim comigo, um dia ainda vou trabalhar aqui. E aí eu entrei para fazer audiência e quando eu cheguei na sala de audiência, eu me lembro que era o doutor Carlos, lembra do João Carlos? Sim, o Haroldo. Que fez a audiência de dissídio coletivo. E do lado dele sentou a Oxana, que você conhece a Oxana, que ela é... Conheço. Isso, né? Ela era do Ministério Público. E eu olhei bem para a Oxana e eu vi ela opinando tal, falei, eu ainda vou... E me passou assim, de relance pela cabeça isso, entendeu? E aí eu fui atrás desse sonho. Ivani, isso que você está falando faz tanto sentido para mim, e eu não vou dizer para você que na minha vida não foi diferente. Você conhece um pouco da minha história, eu acho que a gente tem muitos seguidores aqui que devem saber. Eu nasci no quintal da Justiça do Trabalho, com meu pai e minha mãe,
Mas eu não precisava ter seguido isso, né? Claro. Mas foi algo que fazia sentido para mim. Então, eu, quando fui adolescente, eu ainda era artista, eu cantava, tinha programa de televisão, tal. Tentei dar uma escapada, mas a minha vocação era para o direito, era algo que eu gostava muito. E um dia eu pensei assim, eu quero me tornar um dos maiores advogados trabalhistas desse país. E comecei a batalhar muito, né? Eu digo que eu tinha ações direcionadas e constantes para aquilo, né? Era algo que eu queria demais. Você teve o desejo e depois a dedicação. Exato, a dedicação e a energia é focada para um objetivo, né? Porque o que eu vejo hoje? Muita gente acaba pegando a energia e jogando ela para vários lugares. Ah, eu não sei se eu advogo, eu não sei se eu presto concurso. Então eu advogo, presto concurso e acabo que não me dedico 100% em nada. E eu me dediquei tanto para aquilo, Ivani, e eu né, conto isso para as pessoas. Hoje, no meu escritório, a gente tem lá mais de 48 mil clientes. E tudo isso por quê, né? Dedicação, objetivo, sabia o que eu queria. Então, nesse caso, quando você falou, eu vou sentar aqui uma vez eu fui no Olímpia, num show, que eu não me lembro qual foi, e falei, ainda vou cantar nesse palco. Ivani, e eu cantei naquele palco do Olímpia uma vez. Eu falei, não é possível isso. Eu passei, quando eu tinha 18 anos, eu passei num condomínio de casas, que era um sonho, era assim, não sei se você já foi lá na minha casa que eu morava, mas era um muro de 10 metros. Eu falei, eu vou morar aqui. A babá que estava comigo morreu de dar risada. Quando você decreta, né, as coisas E eu acontecem. morei. E eu morei lá. E a mulher que eu casei, eu falei, eu vou casar com ela. Ou seja, é muito louco isso, né? Quando você deseja, faz muito sentido. Então, os colegas advogados que estão aqui nos assistindo, que têm o desejo da magistratura, eu acho que tem que colocar na cabeça, porque tem muitas pessoas que quando a gente sonha, quando a gente fala o nosso sonho, né? Colocam para baixo, fala, não, é muito difícil, você não vai conseguir, tal coisa. Tá aqui, ó, a prova viva de que se consegue. Ou que não vai conseguir, então não vai conseguir mesmo, porque está decretado que não vai conseguir. Exato. Então, mas as pessoas nos jogam para baixo. Eu acho que tem muita gente que não acredita, que fala. Mas aí é uma questão da pessoa que está falando e não da gente. Eu acho que a gente precisa pôr na cabeça o que você quer e buscar esse teu sonho, correr atrás disso. Se você tem vocação ou não, é uma outra parte. E aí o que a gente estava falando aqui dessa questão do multipotencial, que as pessoas são multipotenciais. Hoje talvez a sua vocação seja para uma coisa, daqui a pouco já é para outra. E está tudo bem. Não existe regra, né? Não. Não existe certo, não existe errado, existe o teu jeito, existe você e tá tudo bem, né? Olha, Afonso, todo mundo tem potencial e tem multipotencial, tá? Agora, o desejo, a dedicação, a disciplina direciona esse potencial. Então, mesmo que a pessoa seja multipotencial, se ela direcionar e focar num deles, ela vai desenvolver aquele um. Se ela depois mudar e amadurecer e achar que aquele potencial já não a satisfaz mais, que ela precisa de novos rumos, ela pode desenvolver outro potencial. Quantas pessoas que, por exemplo, é engenheiro e depois resolve aprender piano e vai e aprende, né? Então, eu acho que nada é impossível. O ser humano pode tudo o que ele quiser, desde que ele tenha o desejo, a dedicação e a disciplina, como nós conversamos. E você tem essa experiência de vida também, né? E aí eu conclamo que todos vocês venham conosco, porque nós aqui ensinamos também a ter essa garra, nós passamos esse espírito, né, que tudo é possível, nós passamos o espírito de que você pode ser um vencedor, que você pode conseguir passar no concurso da magistratura, e nós vamos, assim, na medida do possível, é até uma missão de vida que eu tomo para mim de auxiliar as pessoas naquilo que eu tenho de conhecimento, passar o meu conhecimento para frente. Por isso eu sou professora também, né? E gosto de ser professora. É uma das coisas que eu mais gosto, é ser professora, passar o meu conhecimento para frente. E eu não escondo o conhecimento de nada e de ninguém. O que eu sei, eu passo para frente e ensino. Nossa, Ivani, que legal. E esse ponto que você está colocando agora, que a gente trouxe, né? Nem era o tema da nossa live aqui, né? Mas eu acho que foi muito válido essas colocações, no sentido de que esse corpo docente, ele tem essa vibe, né? É uma vibe de te colocar para cima, e talvez isso a gente não encontra em outros cursos por aí, né? Porque a grande maioria está muito focado somente no conteúdo. Aqui nós estamos focados muito no conteúdo no Instituto Toledo, mas mais do que isso,
tem o foco de te levantar, de te fazer acreditar e de te dar esses caminhos aí, como você, a Elisa Tavares, que tem uma experiência aí de concursos absurda, né? Então, essa metodologia que vocês trazem também é válida demais. Muito legal, gostei demais disso que a gente falou. Eu anotei mais algumas coisas aqui para a gente falar. É, sobre, deixa eu ver aqui, a gente falou sobre respeito, né? Falou sobre a questão da compaixão, que foi muito válido. As pessoas gostaram muito, viu? Eu vi o pessoal fazendo comentário aqui de que isso é muito novo, né? Que pouco se falou disso. Você falou que foi em Coimbra? É o Joaquim José Gomes Canutilho, é um constitucional, Canutilho. e ele passou a defender o princípio da fraternidade, né? E agora ele já está defendendo o princípio da compaixão. Inclusive, a própria Sara Hakim me convidou para dar uma palestra lá na PUC, né? Que tem lá uma filósofa que dá aula para ela, que ela está dando já lá para os alunos esse princípio da compaixão, né? E eu fui dar aula lá, a convite, inclusive, da Sara Hakim, sobre esse novo princípio, que é um desdobramento, né, da fraternidade e da solidariedade. E agora nós temos uma técnica de julgamento, né, chamada técnica de julgamento na perspectiva de gênero, que o CNJ baixou e está no site do CNJ, e lá tem o passo a passo das técnicas que o juiz, sem se despir da neutralidade, sem se despir da imparcialidade, ele vai ter a técnica do julgamento na perspectiva de gênero. Então, para isso, nós precisamos nos colocar no lugar do outro e verificar, por exemplo, quando nós temos uma causa sendo julgada que envolve uma mulher que sofreu violência no ambiente de trabalho. Se colocar no lugar do outro e verificar que nós não podemos deixar essa pessoa num ambiente frente ou cara a cara com a vítima, com o ofensor, para que essa pessoa não se sinta revitimizada, reviolentada, como foi, por exemplo, o caso da Mariana Ferrer, que ficou muito famoso, que ela sofreu lá o assédio, né, sexual, e na audiência o juiz era homem, o Ministério Público era homem, os advogados eram homens, ninguém dava credibilidade para a palavra dela, e ela foi achincalhada durante a audiência, e ela só chorava na audiência, e ainda ela estava frente ao ofensor, revivendo originariamente, né, a violência que ela havia sofrido. Então, Sim. essas questões tem que mudar, nós temos que mudar esse perfil. E como é que nós vamos mudar esse perfil e julgar na perspectiva de gênero se não nos colocarmos no lugar do outro, não é isso? Não, maravilhosa essa colocação. Aliás, fica aqui a ideia, até para o IC Toledo aí fazer uma live com esse tema, que eu acho que pode interessar para muita gente aí. Senão, a gente já pode marcar uma palestra na Associação dos Advogados Trabalhistas, Ivani, porque eu acho que vai ter muita gente interessada. Houve essa palestra ontem com a Elisa e a doutora Erotilde Miarro, ela até deu ao ponto a ponto do passo a passo que o STJ, que o CNJ determina, e eu também fiz uma live ontem com a Jacomed lá sobre esse assunto, mas existe um outro ponto da magistratura aí para concurso, que é o julgamento na perspectiva da aplicação das normas internacionais e do controle da convencionalidade das leis e na perspectiva do cumprimento das decisões da Corte Interamericana. Existe um protocolo do CNJ sinalizando na capacitação dos juízes para que os juízes doravante apliquem as normas internacionais nos seus julgados, façam o controle da convencionalidade nos seus julgados e leiam e cumpram as decisões da Corte Interamericana. E, para isto, o CNJ criou um link na sua página com todas as sentenças da Corte Interamericana publicadas, né, e julgadas contra o Brasil. Então, lá nós temos a sentença completa da Lei da Maria da Penha, que originou a Lei Maria da Penha. Tem a sentença completa do caso José Pereira, que deu origem a toda a proteção do trabalho escravo no Brasil. Tem lá do Damião Ximenes, que sofreu eletrochoque porque ele tinha doença mental e ele morreu por causa disso. E isso fez com que o Brasil criasse o curso a faculdade, né, de enfermagem, para que os enfermeiros sejam
capacitados para lidar com essa situação. Tem o caso de um município do Nordeste que fez hemodiálise com água da caixa d'água coletada de um rio e que essa água tinha algas e aquilo matou várias pessoas, que também diz respeito à saúde. Tem o caso de julgamentos retardatários e que não se faz justiça, então depõe contra a duração razoável do processo. Então, nós temos várias sentenças e lá existem fundamentos que podem ser coletados e utilizados em casos quejandos no tribunal e utilizados pelo juiz, entendeu? Para que nós não façamos um ciclo repetitivo e continuar sendo vítimas de denúncias na Corte Interamericana e continuar tendo sentenças contra o Brasil. Lógico. Então, basta, né? E o Brasil tem que se alinhar com a Agenda 2030 da ONU, e um dos objetivos da ONU, na Agenda 2030, o objetivo número 5, é a igualdade de gênero. Então, todas essas questões que eu estou trazendo aqui são novidades que nós vamos trazer no curso e que vai cair pesadamente, né? O peso dessa matéria para o concurso público é muito grande. Agora, isso também tem que ter uma capacitação dos advogados. De que adianta o juiz ter todo esse cabedal se o advogado não pede uma inversão do ônus da prova quando se trata de uma oral, de um assédio sexual, de uma violência no ambiente de trabalho? De que adianta o juiz ter todo esse cabedal se o advogado não pede para sua vítima ser ouvida isoladamente longe do ofensor? Então, nós precisamos capacitar também a advocacia nesse sentido. Esse curso serve também para isso, né? Para esse assunto que nós estamos conversando. Eu estou vendo aqui, até o pessoal do EC Toledo colocou aqui que existe um desconto para quem fizer matrícula aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo ler, que tem muitos comentários, o pessoal está falando bastante. Aliás, ó, Ivani, a Arena Furtado, ela está dizendo o seguinte, que o Leonardo Boff escreveu um livro em 2009 sobre o princípio da compaixão. Isso mesmo, Leonardo Boff. Tem esse livro dele aqui. Deixa eu só ver o que mais aqui que o pessoal está falando. Ó, o pessoal tá aqui, ó. O IC Toledo está dizendo que hoje tem 5% de desconto com cupom válido até meia-noite. E aí você coloca, quando fizer o checkout, coloca lá o nome do cupom IC Toledo 5 e aí vai ganhar 5% de desconto. Exato. Então, deixa eu só ver aqui, que são tantos comentários aqui que estou perdido. Ela está falando também aqui que a Valéria Mazzuoli fala muito bem sobre controle de convencionalidade, que você falou. O pessoal está... Realmente, para estudo do direito internacional e ainda do direito internacional do trabalho, o Valério Mazzuoli tem um capítulo que ele fala do direito internacional do trabalho, sabia? O livro dele é o mais recomendado, na minha opinião. Eu estou lendo aqui. E ó, o pessoal está dizendo aqui que, de fato, então, o curso ele é muito importante então, para o advogado mesmo, né? Para o advogado ele não precisa ter a vontade, não é só para quem quer ser magistrado. Então, com Mauro Bertino aqui. Olha aqui, estão perguntando como é que faz para ter acesso aos detalhes do curso. Você pode seguir o Instagram do IC Toledo. O IC Toledo está aqui com a gente, está fazendo comentários aqui. Então, vai no Instagram do IC Toledo, que lá tem o link para você saber todo o conteúdo programático, tudo que tem. É isso, né, Ivani? Nós temos uma secretária, que é a Edilândia. Ela responde todos os WhatsApp que vocês mandarem. Ela responde telefonema. Ela dá todas as diretrizes que vocês precisarem. Nós temos uma pessoa só para receber o aluno e verificar as dúvidas que o aluno tem e fazer o direcionamento do aluno para aquilo que ele necessita, tá? E discutir valores, forma de pagamento, dúvidas, né? Se tem carga horária, se pode fazer o curso, o combo, você pode fazer o combo, os 3 cursos, se pode fazer só um, só a primeira fase, só a segunda fase, tá? Até mesmo para o advogado, vamos dizer, o advogado que queira fazer o curso aqui para preparatório de magistratura, mas a ideia dele não é entrar para o concurso, né, prestar o concurso, ele pode fazer só a primeira fase, né, Ivani?
olha, Afonso, se ele fizer a segunda fase, como se faz uma sentença, o advogado vai aprender quando uma sentença é nula, quando uma sentença Boa, para ele poder. boa. É o pulo do gato, né? Então, ó, e aqui tá o pessoal do IC Toledo tá colocando aqui o WhatsApp, pessoal. Anota aí o WhatsApp, já chama agora mesmo lá a Edilândia e tira suas dúvidas, porque eu vi que muita gente ficou interessada aqui com o nosso papo, ó. É o 971575764. Ok, Ivani, que você tá falando? Não ouvi. A Edilândia é a mesma secretária que era a nossa secretária no BFGT. Nós resgatamos a Edilândia de volta conosco. Então, a Edilândia, todo mundo adora a Edilândia, ela é 10, ela trata todo mundo muito bem e ela direciona tudo que vocês quiserem aí, ela atende todo mundo. Pode ligar para ela que vocês serão muito bem atendidos. Que legal, ó. Quem é bom a gente não pode perder. Já pegaram a Edilândia de volta Pode. aqui, vem aqui. Ivani, eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou aqui, né, de uma forma bem descontraída. Foi uma live muito gostosa. Eu tô vendo aqui só elogios aqui. Estão pedindo para gravar essa live, que não pode se perder essa live. Eu vou gravar, pessoal. Vai ficar gravado aqui no meu perfil, porque eu comecei ela. Então ela vai ficar gravada aqui no meu perfil. Prometo que não vou deixar essa live sumir, porque a Ivani aqui faz revelações assim maravilhosas que a gente não pode deixar isso para lá. Ivani, só tenho que te agradecer esse espaço que me foi dado aqui para a gente bater esse papo. Foi muito gostoso. Patrícia, Terezinha, também aqui, obrigado. Estou muito feliz aqui de ver o IC Toledo crescendo, de querer ajudar tantas pessoas, de fazendo esse bem para todo mundo aí que pretende entrar para a magistratura e para os advogados que querem aí essa reciclagem, se especializar um pouco mais. Então, o IC Toledo está de parabéns mesmo. E, Ivani, você sabe o quanto eu tenho o carinho que eu tenho por você, A enfim. é verdadeira, você sabe disso. É isso, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. É isso, pessoal. Então, quem tiver dúvida, fala com a Edilândia, fala com o pessoal do IC Toledo. O timaço é Ivani e todos os outros que nós falamos aqui, que né, tá todo mundo no mesmo patamar aqui enfim. Então, a dica tá dada, oportunidade tá dada, eu acho que não vale a pena perder. Tem pessoas que perdem oportunidade, depois falam, mas por que que eu não fiz? Por que que não? A oportunidade tá dada, agora depende só de você. É Claro, isso. isso aí. E nós torcemos por todos vocês. Tchau, um beijo. Aguardo Um beijão. conosco aqui para o IC Toledo. Tchau, gente. Tchau, Danilo. Tchau, gente. Abraço. Tchau. Beijos. Tchau. Só ver como é que desliga aqui. Ah.